Vamos abrir nossas Bíblias e vamos dar início esta noite ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. O tema será o livro do Apocalipse, viu? O livro do Apocalipse. Você anota aí, primeira parte, você coloca o livro do Apocalipse, primeira parte. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 20. Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 20, o tema é o livro do Apocalipse. Entramos hoje na primeira parte. Diz a palavra: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros, diga comigo, são as 7 igrejas. Meus queridos e amados irmãos, com a ajuda de Deus, eu quero dar início, esta noite, a um dos estudos mais profundos que já ministrei aqui no nosso ministério. E por que não dizer um dos mais longos? Este será um dos estudos mais longos. O estudo do livro do Apocalipse. Um dos livros mais temidos pela grande maioria do povo de Deus. Este, com certeza, é um livro que poucos se atrevem a estudar por causa da sua simbologia e da sua linguagem, do seu conteúdo enigmático.
O livro do Apocalipse já inspirou muitos autores, diretores a produzir filmes como, por exemplo, Armagedon, Day After, O Dia Seguinte, Deixados para Trás, Independence Day, Terremoto, Vulcanos, etc. Todos esses filmes apresentam características apocalípticas, com cenas do fim do mundo, cidades sendo devastadas por grandes catástrofes naturais, como tsunamis, terremotos, furacões, erupções vulcânicas, etc. Para muitos, o livro do Apocalipse é um livro que trata única e exclusivamente do fim do mundo, e mais nada. Ora, este livro tem uma mensagem que foi dirigida às 7 igrejas da Ásia Menor. Existiam outras igrejas, mas essas especificamente estavam passando por tribulações, perseguições. E João recebe esta revelação e o Senhor diz: envia estas cartas às igrejas e aos seus respectivos anjos, ou seja, seus pastores. A mensagem do Apocalipse nestas cartas eram mensagens confortadoras. Não eram mensagens falando sobre o fim do mundo, mensagens atemorizadoras. Não foram mensagens escritas para colocar medo nos seus leitores. Com certeza, no decorrer desse estudo, teremos esta resposta concreta de que o objetivo principal deste livro não foi atemorizar os crentes daquela época. Mas, pois bem, o que na realidade significa Apocalipse? Esta palavra tão temida, que tanto se pronuncia, mas qual o significado? Qual a terminologia desta palavra? O que ela significa? Apocalipse vem de 2 palavras originais, a preposição apo, com o sentido de afastado, distante, e o substantivo kakapsos, significando uma remoção, uma retirada. Apocalipse é uma revelação, um descobrimento. Tanto que, no versículo 1, ele começa, revelação de Jesus Cristo. Aquilo que estava para ser anunciado era algo que até então, antes ninguém havia conhecido. Então, meus irmãos, o Apocalipse, diga comigo, é o livro da revelação de Jesus Cristo. Diga mais uma vez, é o livro da revelação de Jesus Cristo. Outro detalhe importante que não devemos deixar passar: quem é o autor deste livro? Aí você vai olhar e vai dizer: pastor João. Mas não está aí na Bíblia, aqui Apocalipse de João. Quem é o autor deste livro? João, diga João. Só que, meus irmãos, o autor do livro se apresenta como João, mas existiam muitos Joãos. Qual desses Joãos que existiam na época foi o que escreveu este livro? Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Abra, por favor, a sua Bíblia, lá no Novo Testamento, em Lucas 5:10. Lucas 5, versículo 10. Lucas 5, versículo 10. Ele se apresenta como João. E há vários textos, vários versículos que lemos agora. Eu, João, escrevi. Lucas 5, versículo 10. Diz assim a palavra. Lucas 5, 10. Vamos lá, irmãos. Vamos manejar a palavra. Lucas 5, 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Este João aqui em Lucas 5 era filho de Zebedeu. Temos também João Batista, Mateus 3:1. Mateus 3, versículo 1. Mateus capítulo 3, versículo 1. João, filho de Zebedeu, João Batista. Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista, diga João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizia, versículo 2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Havia também João, pai de Simão Pedro. Abre João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15. Havia João Batista, havia João filho de Zebedeu, havia João pai de Simão Pedro. João 21, 15.
É o último capítulo do livro de João. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Havia também um João chamado de João Marcos. Isso está em Atos 12, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Atos 12, 12. Diz assim a palavra: considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então observe a quantidade de pessoas com o nome de João que existia naquela época. Vários Joãos. Meus amados irmãos, o nome João era comum no judaísmo. Em hebraico era Iornan, e em grego Iones ou Iones. Os pais da igreja primitiva atribuíram o livro do Apocalipse a João o apóstolo. Assim falou Justino Marte na primeira parte do século, cerca de 135, na segunda parte do século, 135, segunda parte do século. Ele escreveu assim: houve certo homem entre nós, cujo nome era João, um dos apóstolos de Cristo Jesus, que profetizou por meio de revelação que lhe foi feita. Então, João o apóstolo seria o autor do livro do Apocalipse. Isso é importante para que você saiba quem foi o autor deste livro. Outro fator de suma importância no estudo do livro do Apocalipse é a questão, eu acredito que essa é uma das mais importantes para uma compreensão abrangente deste livro, é a questão da data. A data. A datação do livro do Apocalipse desempenha um papel central em como o livro pode ser interpretado. Queridos, duas datas possíveis são geralmente sugeridas para a escrita do livro do Apocalipse. A data mais antiga sugere que João escreveu o Apocalipse antes de agosto do ano 70, em algum momento no período de tempo entre o final do ano 64, depois de Cristo, após a explosão inicial da perseguição de Nero, e o ano 67 depois de Cristo, antes da guerra dos judeus. É de suma importância, se quisermos compreender a mensagem do Apocalipse, esta questão da data. A data mais recente sugere que João escreveu o Apocalipse por volta de 95 a 96 depois de Cristo, nos últimos dias do principado de Domiciano César, que foi assassinado em 18 de setembro de 96 depois de Cristo. A data mais antiga sugere que o livro do Apocalipse foi escrito por João antes da destruição de Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo. Já a data mais recente sugere que o livro foi escrito após o ano 70. Meus amados irmãos, a data mais recente é baseada puramente numa evidência externa. Entendemos por evidência externa algo que está fora da palavra, um testemunho fora das Escrituras. Então, volto a dizer, a data mais recente é baseada puramente numa evidência externa. Por evidência, entendemos algo fora da palavra de Deus. Ela é baseada no testemunho de um homem chamado Irineu, que viveu aproximadamente entre 130 a 200 depois de Cristo. Sua declaração foi preservada por um historiador da igreja chamado Eusébio, que viveu aproximadamente de 264 a 340 depois de Cristo. Eis a declaração de Irineu, registrada por Eusébio: se fosse necessário ter seu nome distintamente anunciado do presente tempo, sem dúvida teria sido anunciado por aquele que viu o Apocalipse, pois não foi muito antes disto que ele foi visto, mas quase em sua própria geração, nos fins do reinado de Domiciano. Com respeito à declaração acima, estudiosos têm reconhecido que ela é fraca para determinar que Irineu estivesse sustentando a data do Apocalipse após o ano 70, ou seja, após a destruição de Jerusalém, pois o próprio Eusébio, que registrou essa declaração, duvidava que João o apóstolo era o autor do Apocalipse. Então, é algo
frágil, fraco, que não podemos nos agarrar. Estou dando um pouco de ênfase à questão da data em que o Apocalipse foi escrito, porque tal conhecimento é determinante para a interpretação deste livro. Se compreendermos a data em que ele foi escrito, vamos entender todo o livro do Apocalipse. Nós, da Igreja Evangélica Ministério da Reconciliação, defendemos a data mais antiga para o livro do Apocalipse, isto é, que ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém, em algum momento no período de tempo entre o final de 64 depois de Cristo, após a explosão inicial da perseguição de Nero, e o ano 67 depois de Cristo, antes da guerra dos judeus com Roma. Queridos, essa mesma data é defendida por pelo menos 145 eruditos reformados, pregadores de visão reformada. Agora, ouçam com atenção o que vou lhes dizer esta noite. Ao aceitarmos a data mais antiga para a data do livro do Apocalipse, é possível se observar alguns, resultados simplesmente interessantes. Por exemplo, a maioria das visões de julgamento em Apocalipse dizem respeito a Israel e já se cumpriram. Encontramos alusões proféticas à primeira perseguição romana ao cristianismo entre 64 a 68 depois de Cristo. A guerra dos judeus com Roma, que aconteceu entre 67 a 70 depois de Cristo. A morte de Nero, e como vamos falar de Nero aqui, viu? A morte de Nero, o primeiro perseguidor do cristianismo. Nero César, ou Nero Caio César, falecido em 68 depois de Cristo. As guerras civis de Roma, 68 a 69 depois de Cristo. Observe, todos esses acontecimentos antes do ano 70, antes da destruição de Jerusalém. A destruição do Império Romano. Roma dominou o mundo por 1000 anos, e depois foi destruída no ano 476 pelos bárbaros. E a destruição de Jerusalém e do seu templo, ocorrida em 70. Todos esses fatos já se cumpriram num determinado período da história. Quero deixar bem claro que ao estudarmos o livro do Apocalipse, não estarei lhes trazendo nenhuma nova revelação. Não ousarei abrir a minha boca como mero mortal que sou, que hoje estou vivo aqui, amanhã não sei se estarei, Deus é quem sabe. Não ousarei abrir a minha boca para lhes dizer que estou lhes trazendo nova revelação, mas tenho a humildade para lhes dizer que estou apenas dando continuidade a que homens de Deus ousaram pregar. Como lhes citei, aproximadamente 145 pregadores reformados pregaram em tempos remotos, tempos passados, melhor dizendo, o que estarei pregando aqui esta noite. Não roubarei a glória de Deus. Quem recebeu a revelação do livro do Apocalipse não foi o pastor Antônio José, e nem nenhum outro pastor nesta terra. Quem recebeu a revelação do livro do Apocalipse foi o apóstolo João. Amém, meus irmãos? Nem apóstolo eu sou apenas um simples servo de Deus, escolhido para cooperar com a sua obra. Somente isso e mais nada. Portanto, jamais ousaria dizer-lhes que estou lhes trazendo nova revelação. O que vou lhes trazer já está revelado. Falta a alguns, ou uma grande parte, ter olhos iluminados para conseguir enxergar o que já foi revelado e aquilo que está aqui na palavra de Deus. O livro do Apocalipse foi revelado ao apóstolo João. Pois bem, após essa introdução inicial, eu queria levá-lo junto comigo a examinar as palavras proféticas de Jesus, registradas por Mateus no seu livro, Mateus capítulo 24, versículos 1 a 3. Mateus 24, versículos 1 a 3. Abra, por favor, a sua Bíblia, Mateus 24, versículos 1 a 3. Inclusive, este livro também foi escrito antes do ano 70, viu, meus irmãos? Mateus 24, versículos de 1 a 3. Eu queria que todos prestassem atenção, com certeza estou pregando para pessoas inteligentes. Diz assim a palavra: tendo Jesus saído do templo, que templo, pastor? Aquele templo de Jerusalém, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Bem, olha que coisa interessante. Aquele templo era o orgulho do povo judeu.
Jesus estava no templo, era o templo onde se adorava a Deus, onde se apresentava os sacrifícios, o templo ainda estava de pé, aquele templo que foi construído por Salomão, que havia passado depois por 2 grandes reformas. E aí os discípulos olharam para o mestre e disseram: mestre, vede essas construções belíssimas, maravilhosas? Aí Jesus olhou para eles e disse: vocês não estão vendo tudo isso aqui? Eu quero lhes dizer que tudo isso aqui vai ser destruído. Meus irmãos, eles devem ter, o coração deve ter acelerado. Jerusalém, o templo, aonde a Shekinah, a glória de Deus desce, isso aqui vai ser destruído. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Meu amado, por favor, olhe para o altar desta igreja, isto é de suma importância para que tu venhas a compreender o livro do Apocalipse. Quando Jesus falou aquelas palavras proféticas, de que aquele templo cairia, seria destruído, os discípulos chamaram à parte e começaram a lhe perguntar quando aquele templo seria destruído. Era isso que eles queriam saber. Eles não queriam saber acerca do fim do mundo. Eles disseram: mestre, quando vai acontecer isto que acabaste de dizer? Lamentavelmente, infelizmente, a Bíblia está na mão ou nas mãos de muita gente, e isto é bom, porque todos crescem e todos aprendem. Mas o grande problema é que quando pessoas querem guiar rebanhos sem ter eles mesmos os olhos iluminados. Algumas Bíblias, como a Bíblia católica, como a Bíblia corrigida, trazem aqui, ao invés de consumação do século, eles trazem fim do mundo. Se você estiver de posse de uma Bíblia corrigida, versão Almeida corrigida, você irá confirmar o que eu estou lhe dizendo. Aí vai estar escrito, ao invés de consumação do século, vai estar escrito o fim do mundo. Mas Jesus não estava falando do fim do mundo. Jesus estava falando do fim daquela geração. Jesus estava falando do fim de Jerusalém, do fim da era judaica. Aquela era iria desaparecer e não o mundo iria desaparecer. Meus queridos irmãos, tentar compreender o livro do Apocalipse sem antes compreender essas palavras proféticas de Jesus é o mesmo que tentar abrir uma porta que está fechada com chave sem ter a chave nas mãos. Amado, a porta de entrada para o livro do Apocalipse está na compreensão dessas palavras proféticas de Jesus. Este é o famoso sermão profético. Vamos examiná-lo e após o exame, aí paulatinamente nós vamos mergulhando em águas profundas, e aí você vai ver que este livro, ao invés de te assustar, este livro será algo doce na tua boca, suave, e trará bênçãos da glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus. Queridos irmãos, o termo consumação do século refere-se ao fim de uma era ou época. A Bíblia de Jerusalém traduz o versículo 3 como o fim desta época. É uma tradução que eu gosto, muito boa. O fim desta época, ou seja, daquela época. Não estamos estudando e não iremos estudar o fim do mundo. O que vamos estudar são fatos que já ocorreram num determinado período da história. Jesus estava profetizando, volto a lhes dizer, sobre o fim da era judaica, o fim de Jerusalém e do templo. Isso ocorreu no ano 70 depois de Cristo, 40 anos mais tarde. Este fato aqui não ocorrerá, já ocorreu, diga já ocorreu. Ele estava ensinando aos seus discípulos que o mundo não iria se acabar. Ele estava mostrando aos discípulos o que iria acontecer com aquela geração. Toda essa confusão, volto a dizer, gira em torno da falta do entendimento acerca de 3 palavras gregas que aparecem nas Escrituras e que às vezes recebem a mesma tradução. São os vocábulos cosmos, que é traduzido por mundo, que tem aproximadamente 7 significados diferentes. Oikomene, que também significa mundo, só que mundo habitado, e aion, que significa época, era. Ambos são traduzidos por mundo e possuem significados distintos. Na passagem de Mateus 24:3, o vocábulo grego usado aqui é aion, indicando o fim da era judaica e não o fim do mundo. A antiga aliança estava em breve dando lugar à nova aliança, a graça de Deus. E nós já estamos na nova aliança. Diga, nós já estamos na nova aliança.
Diga a graça de Deus. Mateus omite os discípulos que estavam com Jesus, mas Marcos cita os seus nomes. Marcos 13, 1 a 3. Vamos lá. Mateus não cita o nome dos discípulos que estavam com Jesus. Em Marcos 13, versículos 1 a 3, Marcos traz quem eram esses discípulos. Diz assim, Marcos 13, versículos 1 a 3. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse, vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Observe, Mateus não cita o nome dos discípulos, mas lendo Marcos você os encontrará. Isso é para que a gente possa ainda robustecer, né, a pregação, vamos assim dizer. Bem, na realidade esses discípulos queriam saber do mestre 3 respostas. Quando iria suceder aquelas coisas preditas por Jesus com relação ao templo de Jerusalém? Segundo, que sinais precederiam a vinda do Senhor? Terceiro, quando se daria a consumação do Aion, a consumação do século, o fim da era judaica? Aquele templo de Jerusalém havia sido construído por Salomão, depois foi reconstruído por Zorobabel e posteriormente reformado por Herodes. Era com certeza uma das maravilhas do mundo antigo, mas que Jesus estava predizendo que ele seria destruído. Pois bem, vamos finalizar esta primeira parte do nosso estudo do livro do Apocalipse, examinando os versículos 4 e 5 de Mateus 24. Como lhes disse, hoje estamos apenas numa pequena introdução. Isso é para dar um sabor, não é? Para que você deseje cada vez mais aprender. Mateus 24, versículos 4 e 5. Mateus 24, versículos 4 e 5. Já lemos de 1 a 3. Diz assim, versículo 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Olha lá, Jesus disse, tenham cuidado, para que vocês não sejam enganados. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, diga comigo, e enganarão a muitos. Então Jesus estava advertindo os seus discípulos nesses termos, dizendo, vede que ninguém vos engane, porque muitos irão aparecer aí, em meu nome, dizendo que eu sou Cristo, e vão enganar muitos. Quero lembrá-los que tudo, ou seja, todo o contexto que estamos estudando, fala sobre a destruição de Jerusalém, e não sobre o fim do mundo. E a destruição de Jerusalém ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, filho de Vespasiano, sitiou Jerusalém e a devastou. Portanto, o que nós estamos estudando é um fato histórico que já ocorreu e não ocorrerá. Ok, meus irmãos? Jesus adverte seus discípulos para que ninguém os enganasse, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Santos preciosos de Deus, Jesus sabia que naqueles anos turbulentos que precederiam a queda de Jerusalém, muitos oportunistas se fariam passar pelo Cristo esperado por Israel. Pouco depois da ascensão de Jesus Cristo, muitos falsos cristos surgiram no cenário judaico. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Jesus disse, vão aparecer muitos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Atos 5, versículos 33 a 37, Jesus disse, vão aparecer muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Eram tempos turbulentos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 33 a 37, quem abriu, diga amém. Atos 5, 33, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Atos 5, 34, mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse,
Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando-se ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Versículo 37. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Teudas insinuava-se alguma coisa e conseguiu enganar cerca de 400 homens. Resultado, todos morreram. E todos quantos estavam com ele, pereceram. Depois aparece um certo judeu, galileu, e diz a palavra que ele levou muitos com ele, também estes pereceram, e ele também. O historiador judeu Flávio Josefo diz em seus relatos históricos que ao tempo do reinado de Nero foram tão numerosos os falsos profetas e falsos cristos que quase todos os dias pelo menos um deles era morto. Aparecia alguém dizendo: eu sou Jesus, a turma matava. O apóstolo Paulo foi confundido com um falso profeta conhecido como egípcio, que há tempos havia conduzido ao deserto 4.000 sicários. Isso está em Atos 21. Atos 21. Eis aqui o cumprimento daquilo que Jesus havia dito: muitos surgirão em meu nome, enganando a muitos. Atos 21, versículos 37 e 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 37 e 38. Paulo foi confundido com um falso profeta. Diz assim, Atos 21, versículos 37 e 38. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Queridos, segundo o historiador Josefo, este falso profeta conduziu ao deserto cerca de 30.000 homens, sendo que estes 4.000 citados por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos eram todos assassinos. Ele prometeu liberdade e o fim do domínio romano e até sinais vindos da parte de Deus. Depois de reunir uma grande multidão de revoltosos, marchou contra Jerusalém com o fim de expulsar de lá os romanos e de se apoderar da cidade. Mas Félix partiu contra ele com tropas romanas e um grande número de outros judeus, dizimando os que seguiam o falso Cristo, o falso profeta. E todos foram dizimados. Atos 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos 13, versículos 6 em diante. Atos 13, versículos 6 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 6 em diante. Diz a palavra: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, olha a expressão, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Versículo 8: mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Observe, quantos falsos profetas, quantos falsos cristos apareciam naquela época. Entendam, Jerusalém ainda não havia sido destruída. Isto aqui era o cumprimento do que Jesus havia dito aos seus discípulos. E o que dizer de João? 1 de João, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia. 1 de João, capítulo 2, Jesus havia predito que muitos falsos cristos, muitos falsos profetas iriam aparecer precedendo a ruína de Jerusalém. 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Disse João: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora.
Eles saíram de nosso meio, ou seja, do seio da igreja, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O apóstolo João disse: filhinho, já é a última hora. A pergunta a ser feita é: o que João estava querendo dizer com esta expressão última hora? Será que João estava se referindo ao fim do mundo? Já vimos que não. Porque Jesus não estava falando do fim do mundo, em hipótese alguma. E até porque 2000 anos já se passaram, e esta última hora nunca chega. Então, sobre o que João estava falando, pastor? Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, João estava se referindo ao fim da era judaica, ao Aion, porque João ouviu da boca de Jesus o que estava para acontecer. A última hora daquela época estava se aproximando, a plenitude dos tempos havia chegado. Mais um pouco e a velha aliança daria lugar à nova aliança, a qual vivemos hoje. Aquele velho tabernáculo sucumbiria, e dando lugar a um novo tabernáculo, onde Deus iria habitar com os homens. Leia Hebreus 8:13. Hebreus 8:13. Já estamos debaixo da graça de Deus, querido. Da graça de Deus. Hebreus 8, versículo 13. Veja o que diz. Hebreus 8, 13. Diz a palavra do Senhor: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Ele estava falando acerca da antiga aliança, do antigo templo, estava para desaparecer, dando lugar à graça de Deus. Então, meus filhos na fé, com a queda de Jerusalém e o templo teve fim a antiga aliança, uma nova ordem estava sendo estabelecida, e a esta ordem nós chamamos de graça de Deus. Diga, graça de Deus. Pois bem, por que o apóstolo João tinha certeza de que aquela era a última hora, pastor? Por causa das palavras proféticas de Jesus naquele sermão profético. João havia ouvido o que Jesus falou. Então, como ele tinha ouvido, ele sabia que aqueles falsos profetas eram um sinal de que aquela destruição, que algo cataclísmico estava prestes a acontecer. O historiador Joséfo diz que na destruição de Jerusalém, J. da Silva, você que gosta muito de estudar, foram mortos aproximadamente 1 milhão de judeus. 1 milhão de judeus. Nós vamos estudar aqui sobre a grande tribulação. O povo até hoje espera a grande tribulação. A grande tribulação não foi para nós, foi para os judeus. Que dia como aquele jamais haverá sobre a face da terra. Meus irmãos, os anticristos estavam circulando pelas ruas de Jerusalém, sabe, afirmando serem eles profetas, enganando ao povo a toda hora e a todo instante. Em 1 de João 4:1, João diz assim, 1 de João 4, versículo 1, João traz advertências aos seus ouvintes. 1 de João 4, versículo 1, ouça o que João diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. A diferença entre os falsos profetas e os anticristos é que os falsos profetas seduzem as pessoas por meio de falsos ensinos e uma falsa religiosidade. Já os anticristos tinham pretensões políticas. Aqueles com certeza eram tempos muito turbulentos, muitas falsas doutrinas estavam surgindo a cada momento, a cada hora e a cada instante. E eu quero terminar a primeira parte desse nosso estudo, esta minha homilia, com uma palavra de admoestação para você que me assiste e você que está aqui esta noite. Abra em Hebreus 13, 9, Hebreus capítulo 13, versículo 9, temos muita coisa a estudar, isso é apenas o início. Hebreus 13, versículo 9, uma palavra de admoestação, de advertência. Hebreus 13, versículo 9, diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas,
Porquanto que vale está o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito o que com isto se preocuparam. O que diz a palavra: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Que doutrinas várias e estranhas são essas, pastor? Elas foram pregadas, anunciadas naquela época, enganando a muitas pessoas, e também estão sendo semeadas nos dias de hoje. Por exemplo, venha buscar o cajado de Moisés, a vara de Arão, venha tomar o sangue do cordeiro, venha buscar o lenço ungido de Paulo, venha buscar o óleo da cura, o sal para expulsar o demônio, venha buscar a lâmpada que representa o Espírito Santo, venha buscar o Espírito Santo. Quantas vezes eu fiz isso, participando de um culto carismático, e as pessoas: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e quanto mais eu pedia, mais cachaça tomava. Pergunto: em que lugar das Sagradas Escrituras encontramos estes ensinos? Resposta: em lugar nenhum, são doutrinas várias e estranhas. Hoje em dia, em muitos lugares, com nome de igreja, placa de igreja, só se fala nos demônios e em dinheiro. Você já observou isso? Só se fala em demônios. Eu nunca vi tanta intimidade com o demônio. É o demônio que está debaixo da cadeira. Se uma mulher está com crise conjugal, pede-se um pedaço de cabelo do marido, traz, nós vamos orar, vamos derramar colocar esse pedaço de cabelo aqui no óleo, vamos fazer. Amado, isso é uma igreja ou o que é? Ou um lugar de feitiçaria? Venha participar do culto das maravilhas, o culto da prosperidade. É muito comum ouvirmos pessoas dizendo assim: apareça na minha igreja domingo, vai ser uma bênção, será o aniversário do grupo de gesto, haverá muitos testemunhos, festa, dança, pagode gospel, e outra coisa, vamos distribuir de graça sorvetes. Observe, eles não dizem: vá ouvir a palavra. É sempre assim: vai participar da festa. Batismo nas águas é motivo de festa. Olha, o irmão vai se batizar, vem parente, vem vizinho, o cara que mora em Cabobró, o outro mora não sei aonde, vamos chegar, é todo mundo tirando foto. Aquele que está descendo as águas se diz: esse agora morre para o pecado. Irmãos, nós morremos para o pecado quando fomos batizados com o Espírito Santo da promessa. Aí depois que aquele mergulhou nas águas, meses depois não houve conversão, está tomando cachaça, dando na esposa, e as pessoas dizem: aí todo mundo correndo pro Orkut, correndo pro Facebook, deleta a foto do cara, deleta ele sendo batizado, tira ele daí logo. Tira ele daí, tira, ele voltou às práticas, a porca voltou para a lama, tira logo. Queridos, a maioria dos jovens que vão à igreja não são atraídos pela palavra, mas por meio das festas, das sociais, do louvorzão, das sorvetadas. É por isso que há dentro das igrejas, irmãos, tantas pessoas sem conhecimento, sendo por vezes enganadas por falsos ensinos. Às vezes os pastores estão lá pregando com amor e os jovens lá fora, sabe, beijando, aquela gozação sem dar mínima para a palavra, e os pais dizendo: oh, graças a Deus que meu filho está na igreja. Na igreja está, só não está ouvindo a palavra. Eu sei que o que eu ofereço aqui não agrada muita gente. Já chegaram a dizer que meu ministério é ministério de gente velha. É sério. Eu não vou na igreja do pastor Antônio, não tem jovem. Meu irmão, e eu sou o quê? Olha o brotinho. Você nunca viu, depois você dá o testemunho de ver o pastor jogando. Eu não vejo velhos aqui, eu vejo pessoas novas na fé. Agora, nós não oferecemos aqui o que se oferece aí fora. Sabe, uma juventude que ao invés de ouvir a palavra quer estar atrás de namorada. Tudo bem, não há pecado em namorar, mas faz isso lá fora. Tua bênção Deus já guardou. Na hora certa chega, mas aqui, meu irmão, tem que aprender a palavra. Para poder, quando casar, saber o que diz a palavra e viver um casamento digno do Senhor. Problema sim, mas muita vitória. Amém, meus irmãos? Jovem chega. Então, estou vendo tanto jovem aqui, a começar de mim. E eu quero terminar a minha homilia lhe dizendo: a igreja de Jesus Cristo não é casa de festejo. Não é casa de festejo. Não é casa de forró. Amém? Amém.
Vou repetir, a igreja de Jesus Cristo não é casa de festejo, não é casa de forró, mas é casa de oração, é casa de adoração a Deus. Aqui não oferecemos entretenimento, aqui oferecemos uma palavra que salva a vida de pecadores. Aqui é casa de restauração, aqui é um hospital espiritual onde os enfermos entram e saem curados. Aqui nós oferecemos o que a ovelha precisa. E o que é, pastor? Capim seco? Não, capim seco entala. Aqui é pastos verdejantes. Mocotó. Não tem sopa rala. Não tem sopa rala. Aqui a sopa é adubada. É espinafre. É osso muco, osso de patinho. Sabe o que é patinho, querida? É a rótula do boi. Quando tu dás um corte assim, desce o líquido. Quando a palavra é pregada, se a pessoa estiver muito fraca, ela sai assim no meio da rua. E vão dizer, ela está bêbada. Não, ela veio da igreja evangélica, Ministério da Reconciliação. Glória a Deus, aleluia, pastor. Ei, glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir? Amém. Essa é a palavra que o Espírito mandou.